Bem-vindo a todos. Deus abençoe a todos. Happy Thanksgiving a todos. Tudo em paz com você? Amém? Glória a Deus. Comigo também. E com a minha família também. Está tudo em paz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós tivemos ontem um jantar que foi uma maravilha. O Orlando está oferecendo aí o boletim. Se alguém não tiver o boletim, por favor, dá um sinal para que ele possa Acha que ele seguir ia você. oferecer o presente dele. Aqui tem Deu mais. presente? Carlinhos, o Leve. Alguém mais não recebeu o boletim? Eu gostaria de ter a atenção de você. Se você não está servindo, por favor, se sente agora para que a gente possa pausar e receber a palavra de Deus. Deus quer continuar falando conosco. A presença do Senhor está nesse lugar, e quando a presença de Deus vem, a gente precisa aprender em todo momento ter reverência, porque a reverência ela atrai a presença de Deus, a irreverência ela espanta a presença de Deus. Então agora não é hora de mexer no telefone, agora não é hora de resolver negócio, agora é hora de ouvir a Deus. É hora de deixar o Senhor falar conosco. Então tire esse tempo para que você possa ser ministrado pela presença de Deus. A gente vive muito corrido, com tantas tarefas, tantas coisas para fazer, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade para poder escutar Deus e honrar Deus em todos os momentos. Amém? Glória a Deus por isso. A gente vem numa sequência de mensagens. Esse mês de novembro a gente está falando sobre gratidão. E essa semana nós paramos para celebrar o Thanksgiving, né? E depois dos imigrantes virem para cá, eles tiveram muita dificuldade para poder se estabilizar nessa terra. Não sei se isso faz sentido para você. E o primeiro ano a colheita deles não foi boa, mas depois no ano seguinte Deus deu uma grande colheita. E eles pausaram naquele momento para celebrar aquilo que Deus tinha dado a eles. E o Thanksgiving é isso, é entender que eu não sou merecedor de nada. Eu sou um imigrante nessa terra. A minha pátria é o céu. Mas aqui nessa terra eu preciso desenvolver a cultura, que é a cultura do céu. A cultura do céu, ela é diferente do que a cultura aqui da terra. Nós temos uma cultura, que é a cultura que nós recebemos por causa da nossa natureza caída. Mas nós estamos recebendo uma nova cultura, que é a cultura do reino de Deus. E essa cultura precisa entrar no nosso coração. Caso contrário, a gente fica oscilando entre agradecer e não agradecer. E eu quero falar nessa manhã sobre a gratidão de Zaqueu. Provavelmente vocês já conhecem esse personagem bíblico, mas eu creio que Deus quer falar conosco através desse exemplo. Amém? O verso base, Tiago 1,17, fala assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem lá do alto. Está identificando qual a origem dele. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus ele é bom o tempo todo. A essência de Deus é graça e bondade. O tempo todo Deus ele é bom conosco. Porém ele também é justo. Ele é íntegro. Ele não pode negar a essência dele. É natural o homem oscilar entre o agradecer e reclamar. Isso é natural. Ora você vê a pessoa agradecendo e ora você vê a pessoa reclamando. E essa pessoa às vezes tem nome, pode ser chamado marciano. Né? Às vezes o marciano agradece, às vezes o marciano ele não agradece. Ah, mas eu não reclamei. Mas lá dentro Deus conhece o comportamento. É natural isso. Porém é sobrenatural ter a gratidão como estilo de vida. Toda transformação que acontece na vida do ser humano tem a ver com um toque da graça divina. Essa graça tem nome, o nome da graça é Jesus. Amém. Quero falar hoje do egoísta cobrador de impostos, que se tornou um homem grato e generoso. Esse homem se chama Zaqueu.
Mas antes de falar de gratidão, eu quero falar de ingratidão. Onde isso tudo começou? A palavra ingratidão significa ingrato, desprezível, mal agradecido, ou seja, alguém que não corresponde aos benefícios recebidos. Toda dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Do Pai, através do Pai, a quem não há variação nem sombra de dúvida. Ele é bom o tempo todo. Então tudo que eu tenho é uma dádiva de Deus para a minha vida, para suprir um propósito que Deus tem comigo nessa terra. E isso tudo é como se você fosse comprar um carro, né? O carro às vezes ele vem equipado, ou às vezes ele não vem equipado. Quem lembra dos carros mais antigos, que não tinha ar condicionado, não tinha vidro elétrico, só tinha roda e você tinha que botar gasolina para ele andar, né? O Orlando falou ontem que a gente estava sorteando no nosso jantar um Sport XR3 sem roda. E, rapaz, eu lembro disso. Eu lembro que meu pai ele tinha comprado uma Brasília, que não era amarela. E aí eu e meu irmão, nós sentávamos lá atrás, em cima do motor. Aquilo ali era chapa quente, viu? Depois de 10 minutos, o meu pai via a inquietação dos meninos, ele falava: fiquem quietos, meninos. Fica quieto como? Né? Com a Brasília, aquela Brasília fera. E a ingratidão é simplesmente não corresponder pelos benefícios que eu tenho recebido. Onde isso tudo começa? Ezequiel 28:12. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, não é reclamação, é o nome de um diamante, viu? E esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Tiro era uma cidade próspera. Geograficamente ela estava estabelecida num lugar privilegiado e tinha um porto onde quem quisesse fazer transporte ou comércio naquele tempo passava por Tiro. Então Tiro se tornou uma cidade muito próspera e aquele rei prosperou muito. E o rei de Tiro, ao multiplicar o comércio, ele quis alcançar um lugar que, de certa forma, existe aqui uma analogia entre Tiro e Satanás, que é Lúcifer. Lúcifer, a gente acabou de ver como ele se vestia. Na verdade, não é como ele se vestia, é como Deus o vestia. Às vezes fala assim, cara, olha o que eu tenho conseguido angariar, olha o que eu tenho conseguido conquistar. Na verdade, olha aquilo que Deus tem te dado. Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. E esse ser aqui, ele estava sendo honrado por Deus. Mas na multiplicação do comércio, eu costumo dizer que quando a situação está difícil, não é difícil ser humilde. Mas quando chega a prosperidade, quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê a abundância chegando na sua vida, na sua casa, no ministério, seja o que for, aí é onde nós somos provados. Porque juntamente com o crescimento vem a prova de Deus.
Você crê que Deus vai nos fazer crescer? Amém. Glória a Deus. Você crê? Amém. Você tem alguma dúvida? Então, junto com o crescimento, nós iremos ser provados. Porque a partir desse momento que eu cresço, que eu me torno autossuficiente, que eu consigo me suprir, vamos assim dizer, é onde normalmente a ingratidão chega. A ingratidão chega quando está tudo bem. Quando eu estou autossuficiente. Quando eu já tenho documento. Quando eu já tenho a casa dos sonhos. Quando eu estou bem. Agora eu posso escolher aonde eu vou viajar, para onde eu vou viajar. E nada contra isso, sabe? Eu que sou bobo gosto dessas coisas. Isso é bom, faz parte da vida. Mas eu preciso entender que é justamente nesse momento onde Deus prova o meu coração. Se juntamente com a provisão que Ele me deu, eu me mantenho dependendo dEle, ou a partir desse momento que eu sou autossuficiente, eu passo a decidir fazer todas as decisões da minha vida. Esse texto trata do primeiro príncipe que vivia perfeitamente suprido e abençoado no Éden. Até que o orgulho levou a desobedecer uma ordem direta de Deus. A gente está falando de Adão. O pecado do rei de Tiro estava em que, pela multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de iniquidade. Por isso ele seria lançado fora da presença de Deus. A ingratidão, ela é alimentada pelo orgulho. O orgulho precisa ser tratado para não contaminar a outros. O orgulho, em alguma proporção, todos nós temos um tchan de orgulho no nosso coração. Não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, né? Eu sei que você é, mas você está em processo. E o orgulho está aí dentro. O que é o orgulho? O orgulho é eu de certa forma, crer que eu consigo realizar alguma coisa sozinho. E normalmente o orgulho ele tenta vender essa mercadoria para alguém mais. Ser orgulhoso, de certa forma, é você não deixar as outras pessoas fazerem de você o que elas querem fazer. Ou seja, eu sei quem eu sou. O que eu preciso entender? A ingratidão que atingiu o coração de Lúcifer também chegou lá no Éden. E atingiu Adão e Eva. E juntamente com Adão e Eva, chegou até nós. Gênesis 3:2. A mulher respondeu à serpente. Quem que é essa serpente? Satanás. Ele estava onde? No jardim. Agora ele estava no jardim. Antes disso ele estava onde? Ele era quem? O maestro do louvor. Você já escutou uma orquestra fera, onde tem 100 pessoas e parece que tem uma voz só? Você já escutou isso? Não. Imagina milhares, milhões, a gente não sabe dimensionar a quantidade, ele sendo o maestro de todos. É um negócio muito fera, não é não? Ele caiu desse lugar, porque ele simplesmente queria ser igual a Deus. A criatura jamais alcançará o padrão de Deus. Agora você fala assim, mas espera aí, nós não somos chamados para sermos iguais a Cristo? Sim, nas atitudes, mas não na posição. Na posição só existe um que ocupa o trono. Amém. E agora esse ser, ele está onde? Lá no jardim, infiltrado. Para quê? Para que o orgulho que estava no coração dele pudesse entrar no coração do homem. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, tudo podemos comer dessas árvores, mas do fruto da árvore, singular, que está no meio do jardim, Deus disse:
vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O problema não é conhecer o bem. O problema é que a partir desse momento o homem iria partir a conhecer o mal. E a ingratidão, o orgulho estaria entrando no coração do homem. A ingratidão vem através de um padrão de comparação que não pode ser alcançado. Nesses dois casos acima, vemos a criatura querendo ser igual a Deus, ao Criador, com relação à posição. Eu acabei de falar isso. A ingratidão é acompanhada de insatisfação. Fala ingratidão. A ingratidão É acompanhada de insatisfação. O problema de uma pessoa insatisfeita é dentro. Ela está insatisfeita. Lá dentro, ela não está bem. É insatisfação. É que ela não consegue ser realizada por dentro. Como consequência, não será feliz em lugar nenhum. Você pega uma pessoa satisfeita e você leva para Disney, dá um hotel para ela, paga um jantar fera, você dá o ticket que ela pode escolher, tal, ela vai arrumar um jeito de demonstrar a sua insatisfação, porque lá dentro ela não está bem. Ela não será feliz em lugar nenhum. Para essa pessoa sempre está faltando algo. Você já viu isso? It's never good enough. Às vezes eu escuto isso da minha esposa. It's never enough. Oh boy. Ao invés de agradecer por aquilo que tem, está insatisfeita por aquilo que ainda não alcançou. A gratidão vence a insatisfação reconhecendo que não sou merecedor de nada. Sabe o que vence a insatisfação e a ingratidão? Reconhecendo que eu não sou merecedor de nada. Tudo é através da graça. Tudo é através da graça de Deus. Porém, graças a Deus, pela graça de Cristo, através dela, nós alcançamos uma nova posição. Pela bondade de Cristo. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos... O que está escrito aí? O que é ressuscitar? Uma pessoa que precisa ser ressuscitada, qual que é o estado dela? morta. Hã? Você já viu algum morto ressuscitado? Não. Como que não, homem? Eu era um morto. E através de Cristo Ele me ressuscitou. Tem um monte de mortos aqui que ressuscitaram. Oh, glória, aleluia. Você estava morto nos seus delitos e pecados. A graça te alcançou e falou: levanta daí, eu vou te dar vida. Foi isso que a graça fez. É isso que a graça faz conosco sempre. Levantar juntamente da morte para uma nova e abençoada vida dedicada a Deus. Deus te ressuscitou para quê? Para que você possa ter uma vida dedicada a quem? A Ele. O Orlando falou sobre os 10 leprosos. Agora eu não tenho mais lepra. Eu vou dedicar minha vida a mim mesmo. Agora eu vou viajar. Agora eu vou fazer o eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei. Mas Deus te deu vida para que a tua vida possa ser dedicada a Ele. Porque somente nele você vai manter essa graça e essa vida abundante que Ele tem para te dar. Tudo é através de Cristo, por meio de Cristo. Começa nele, passa por Ele e volta para Ele. Eu faço parte desse cenário. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele te ressuscitou e te colocou no lugar de honra. Foi o que o Jonas falou domingo passado. Mefibosete, o príncipe que estava lá em Lodebar, ele foi trazido de volta para a mesa do rei.
Assenta-te aqui. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. É onde a igreja está, é onde nós estamos. Passamos por pandemia, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas eu preciso me lembrar que eu estou assentado nas regiões celestiais, ao lado de Cristo Jesus. Foi isso que a graça fez comigo. É uma nova posição. É uma nova posição. Quando o homem caiu, ele caiu dessa posição. Cristo nos colocou de volta nessa posição. E juntamente com Ele, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Efésios capítulo 1, 13. O apóstolo Paulo, em todas as cartas dele, ele começa com isso. Vocês estavam destituídos da graça. Vocês foram resgatados através de Cristo. Agora vocês estão em Cristo Jesus. E porque vocês estão em Cristo Jesus, vocês são novas criaturas. E porque são novas criaturas, agora vocês devem andar como ele andou. As cartas de Paulo, basicamente é isso o tempo todo que ele fala. E aí ele vai acrescentando aquilo que cada igreja precisava. Amém? Amém. E agora que você entendeu aquilo que a graça fez na minha e na sua vida, eu quero ler o texto base para a gente poder aplicar esse exemplo de Zaqueu. Pode ser, não? Amém. Lucas capítulo 19 fala assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ele há de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, quando ele chega. Aleluia. Quando a presença do amado Jesus, ele chega em um ambiente, ele chega em uma casa, ele chega na vida de uma pessoa. Quando ele chega. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. É incrível que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu queria conhecer Jesus e Jesus já Já o conheci. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o teu Deus. Amém. Desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua. Ele quer ficar aí. É desejo dele morar nessa casa. Ela é simples, ela é humilde, ela está em processo de construção. Quem passou por uma reforma na casa, morando na casa? É um desafio grande, não é não? Jesus não se importa em morar na casa que está em processo de reforma. Glória a Deus por isso. Verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aqui para mim está a declaração mais linda da Bíblia. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar O perdido. o perdido. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela presença do teu Espírito. Fala conosco aquilo que nós precisamos aprender através da tua Escritura, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Esse chefe dos publicanos desejava ver a Jesus, por isso sobe em uma árvore, projetando sua passagem por aí. Jesus vê a atitude de Zaqueu. Essa atitude dispara o convite de Jesus ir para a casa de Zaqueu. Em determinado momento do jantar, Zaqueu se pronuncia com o desejo de dar e restituir. Essa ação provoca em Jesus uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo homem precisa se encontrar com Deus através da graça.
diariamente preciso me banhar nessa bondade de Deus, pois a graça de Jesus me aceita como estou, porém, além de me aceitar, ela tem o propósito de me ensinar a andar como um filho justificado deve andar. Amém. A graça que me salva, ela não é uma graça barata, onde você pode fazer da tua vida aquilo que você deseja fazer. A graça que te tocou, a graça que me tocou, é uma graça transformadora. Eu já não vivo mais como eu vivia antes. Essa é a graça de Jesus. Amém. E a primeira coisa que eu preciso trabalhar nesse contexto de Zaqueu é que Zaqueu precisou vencer o amor. Ele trocou o amor que ele tinha ao dinheiro. Ele passou esse amor a Jesus. Aleluia. Lucas 19:1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem o quê? Rico. Chamado chefe dos publicanos. O sistema romano de coletar taxas em suas províncias incluía de forma geral 3 graduações de oficiais. O mais alto, chamado em latim publicano, pegava uma soma de dinheiro pelas taxas de uma determinada província e então exigia o equivalente e mais o quanto podia extorquir da mesma. Vocês têm escutado alguma coisa parecida com isso? Não? Este vivia em Roma, a nata. Então vinham os submagistrados que estavam encarregados de um determinado território, que viviam nas províncias. Havia ainda os portitores, os atuais oficiais alfandegários, que faziam o trabalho de coletar os impostos. Existe um historiador, um teólogo, que fala assim, o nome dele é Teócrito. Ele classifica os leões e ursos como as feras mais cruéis das montanhas, e os publicanos como as feras cruéis da cidade. Ou seja, se tratava de alguém muito cruel, alguém que extorquia, alguém que de maneira ilegal adquiriu aquilo que ele tinha. Mas ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. O problema de Zaqueu era aquilo que ele fazia com o dinheiro. Só que eu tenho um problema, você tem um problema. Talvez o seu problema não seja esse, talvez o seu problema seja outro. Então existe um antes. Existe uma história antes de encontrar Cristo. Existe a história de você ter encontrado Cristo. E uma nova história que Ele vai fazer através disso. Amém. O problema do apóstolo Paulo não era dinheiro. Era outra história. Mas quando ele encontrou a graça de Jesus, quando ele encontrou Jesus, ele falou assim: quem és tu, Senhor? Eu não te conheço. Eu nunca vi isso, eu nunca encontrei alguém assim. E Paulo fala, e Jesus fala: eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. E a partir desse momento, esse homem que perseguia, agora ele passa a pregar Cristo. E a cabeça das pessoas dava um nome. Por quê? Porque a graça é transformadora. Amém. É o amor de Jesus que te constrange. Eu não consigo mais viver da mesma maneira que eu vivia, porque eu encontrei aquele que é o Senhor da minha vida. Eu não vou conseguir mais praticar o que eu praticava antes. É a mesma coisa com o pecado. Deixa de pecar, não funciona assim. Você precisa encontrar a graça de Jesus. Você precisa encontrar o amor de Jesus. Caso contrário, eu vou continuar com a minha fábrica de pecado aberta. Mesmo que ela está aberta e acidentalmente você peca. Mas quando você peca por acidente, a graça de Jesus te cobre, te guarda, te perdoa. Mas eu não vivo mais naquela prática anterior. Existe um divisor de águas, que é o antes de Cristo, o quando você encontrou a Cristo e depois de Cristo. Isso é notório na vida de uma pessoa. Lucas 6:20. Então, olhando para os discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus. Olha, um engano muito grande. E eu quero denunciar esse engano que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A luxúria, a prosperidade é um engano, achando que isso é o favor de Deus.
A vida do homem não se mede por causa dessas coisas. Amém. E que a pobreza era um sinal da falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus zombavam de Jesus e seus discípulos por causa da pobreza deles. O reino dos céus é uma dádiva que os pobres, os pitochos, recebem, e não uma recompensa. Aleluia. As riquezas transmitem um falso senso de segurança. Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não deixem dominar, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aqui eu não quero fazer nenhuma analogia contra a questão financeira, porque não é ser pobre que te faz rico, que te faz feliz, e nem ser rico que te faz feliz. A verdadeira felicidade está em um lugar, está em Cristo Jesus. Amém. Esse é o lugar que nós precisamos entender e precisamos encontrar. Porém, nós precisamos ter cuidado, porque eu sou homem. A minha carne, ela se engana com os recursos. E quando eu vejo cifrão, eu que sou bobo gosto. Se você quiser me dar dinheiro, eu aceito. E vou continuar pregando a palavra de Jesus para você. Mas o problema é onde eu vou colocar esse dinheiro. Se o dinheiro for para o bolso, maravilha. E se for para o bolso da minha esposa, ela vai ficar mais feliz ainda. O problema é que às vezes nós guardamos o dinheiro em um outro lugar que não é o bolso, é no coração. E o apóstolo Paulo fala que a raiz de todos os males é o quê? O amor. É amar O dinheiro. o dinheiro, da mesma maneira que a gente ama quem criou o dinheiro. Ele fala, esses dois senhores, eles não vão dar certo. Ou você ama um, ou você ama, é amar, não é odiar o dinheiro, é aborrecer. É você falar não para aquilo que muitas vezes ele te oferece. Porque o dinheiro oferece muita coisa. Não é assim? Não quero fazer nenhum tipo de analogia a favor ou contra recursos, mas sim do perigo que todos nós corremos de achar que o que temos pode nos garantir algo. Planejar o futuro é necessário, mas planejamento sem dependência total a Deus pode se tornar em avareza. As riquezas exigem total lealdade de coração. Mateus 6:21. Porque onde estiver o quê? O seu tesouro. O seu tesouro. Só você sabe onde você guarda o seu tesouro. Eu não sei. E só você tem a senha do teu cofre. E não dê para ninguém. Para a esposa, sim. Mas volta e meia vai lá e faz uma fiscalização, quem sabe? Não fiscaliza ela, fiscaliza o cofre. Porque senão você vai estar em big trouble. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração é o núcleo do ser humano. Dele procede todas as coisas, inclusive a lealdade às riquezas ou a Deus. As riquezas sufocam a vida espiritual. Lucas 8:14. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, o que acontece? Aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca, junto com o aumento das riquezas, também aumentam os prazeres da vida. Quem tem só para comer vai planejar o prazer da vida. Tem que ter prazer no comer. Assim. Agora, quando você tem sobrando, você pode se dar o luxo de planejar outras coisas. E eu não vejo problema nenhum nessas coisas. Em você fazer uma boa viagem, em você... Não tem nada de errado nisso daí. Deus é bom e Ele te dá essas dádivas. É um presente de Deus para nós. Mas o problema é que juntamente com essas coisas, eu passo a colocar minha vida só nesses planejamentos. E a minha vida fica um ciclo. Eu trabalho para viajar, viajo,
para trabalhar. No outro dia eu acordo para comer. E depois eu vou trabalhar para pagar a viagem que alguém planejou. E eu fico nesse ciclo vicioso e vivo. E quando eu vejo, eu falo, meu Deus, por que eu estou sufocado com as preocupações da vida? É porque essas coisas sufocam. Olha o que fala esse mesmo verso na mensagem. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra de Deus. É incrível que a palavra de Deus, ela está sendo ouvida. A pessoa está no culto, a pessoa está no grupo, ela está envolvida com as coisas do reino. Ela está escutando a palavra de Deus. A palavra está entrando nela. Mas o problema é que a palavra precisa passar por um ciclo até ela produzir um resultado. E esse ciclo ele é interrompido por causa dessas coisas. Por causa que os prazeres da vida, as preocupações da vida, a ilusão para viver, para ganhar dinheiro e divertir-se, as sufocam. As sementes não produzem nada. Então a primeira coisa que eu preciso entender que aconteceu na vida de Zaqueu, e que a Bíblia relata, que esse homem rico, ele muda o amor que ele tinha ao dinheiro, ele coloca esse amor em Cristo Jesus. E a partir daí, essa pessoa é uma pessoa totalmente transformada. Porque imagina você estando na frente de algumas pessoas, e eu creio que é um grupo, não era um grupo pequeno, porque Jesus andava pelo menos com 12 discípulos, né? Tinha mais a família de Zaqueu, e não sei se tinha mais alguns intrusos lá. Vamos dizer que tinha 20 pessoas naquele jantar. Em determinado momento do negócio, Zaqueu levanta. Eu não sei, a Bíblia não relata o que Jesus estava falando, mas eu creio que, não sei, está diante do Senhor, né? Eu creio que aquele constrangimento foi pegando Zaqueu por dentro, e em determinado momento do jantar ele falou assim: quero falar. Pode falar, Zaqueu, o que você quer falar? Eu sou ladrão. Até hoje, eu era. A partir de hoje, Aleluia. sou uma nova criatura. E você vê essa ação, essa declaração vindo acompanhada de um comportamento. Eu vou dar. Aquilo que eu tenho, eu vou aprender a dar aos outros. E se eu extorquir, eu vou multiplicar, eu vou dar restituição máxima do Velho Testamento. E Jesus olha para Zaqueu e fala assim: filho, hoje chegou salvação nessa casa. Aleluia. E você vai estudar, você vê que Zaqueu se tornou um presbítero em Cesareia. O ladrão que se tornou ministro da palavra de Deus. Aleluia. O que adulterava se tornou um servo do Senhor. Essa é a graça de Jesus. O que perseguia agora proclama a verdade de Deus. Aleluia. Todos nós temos um passado. E às vezes a gente se sente envergonhado pelo nosso passado. Jesus não se envergonha pelo teu passado. Ele perdoa o teu passado. Aleluia. E já não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Porém, a partir daí, deve existir algo novo que tem que acontecer na minha e na sua vida. Isso acontece quando eu recebo com gratidão o convite de Jesus. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. O homem é incapaz de encontrar Deus pela sua condição. Pelo contrário, o homem foi encontrado por Deus. Esse encontro acontece no alto. É do alto que vem o convite de Jesus. A natureza egoísta de Zaqueu, de tirar dos pobres e necessitados, é mudada quando ele recebe com alegria Jesus em sua casa. O anfitrião honra a Deus com seu comportamento diante dos convidados. Ele confessa o seu pecado de roubar o próximo. A graça nos leva à gratidão. A gratidão, por sua vez, nos leva a um arrependimento genuíno. Quando eu encontro a graça, é inevitável acontecer o arrependimento. Lucas 19:8.
Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Como eu posso ser grato a Deus se eu não aceito mudar a minha maneira de viver? Vou repetir isso. Como eu posso ser grato a Deus se eu não aceito a minha maneira de viver? Mudar a minha maneira de viver. A mudança é uma atitude natural de quem encontrou a graça de Jesus. Quem deseja agradar a Jesus não está muito preocupado com a sua reputação diante dos homens. Por isso, ocultar é coisa do velho homem, e confessar faz parte de uma nova natureza regenerada. Amém. Não tenha medo. Amém. Não tenha medo de confessar tua mão nada. Não tenha medo de falar aquilo que você sabe que muitas vezes é uma falha, que ainda Deus está trabalhando em você. Porque caráter é uma coisa que a gente vai sendo trabalhado por toda uma vida. Deus não condena falhas. Deus trabalha o caráter do ser humano. Porque eu sou falho. Se Deus tivesse que tratar as minhas falhas, ninguém entraria no céu. Entraria? Não, porque eu sou falho. Mas não é de falhas humanas que Deus trata, é de caráter. O que é caráter? Caráter é mentir. Se você era um mentiroso antes de conhecer a Cristo, conheceu a verdade, a partir desse momento não tem mais mentira branca. Esse é o evangelho do reino. O que roubava, encontrou Cristo, agora tem que trabalhar, filho. Agora é a porta estreita que Jesus nos leva a passar. Mas existe graça para a gente poder vencer isso. Não é na força do braço que a gente consegue alcançar isso daí. É através da graça de Jesus. Eu só consigo, se você entender isso, você vai desenvolver um coração grato. Eu só consigo desenvolver gratidão se eu entender que eu preciso encontrar a graça de Jesus todos os dias. Caso contrário, eu vou oscilar entre reclamar e agradecer. Agradeço por aquilo que me dão e reclamo por aquilo que eu ainda não tenho. 4º lugar, a gratidão desenvolve um coração generoso. A generosidade é agir em prol dos outros. Você não precisa se anular para ser generoso. Somente precisa vencer o egoísmo e lembrar das palavras do Senhor Jesus. Atos 20 e 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio. O que Jesus ensinou? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Mais o quê? Bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Nós fizemos ontem um jantar. Tudo aquilo que vocês viram ali foi doado, foi doação. E eu olhei para a quantidade de comida e falei: meu Deus, que povo generoso. Glória a Deus. A minha esposa estava preocupada porque não acabava mais de dar presente. Ela falava assim: que hora que a gente vai sair daqui, pelo amor de Deus? Amanhã tem culto. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que dá. Dê seu tempo para alguém. Amém. Dê aquilo que você recebeu para alguém. Distribua. Porque quem dá para o pobre empresta para Deus. Diz a Bíblia lá em Provérbios. E Deus não deve nada a ninguém. Provérbios 11, 25. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Não é menos e menos. A conta de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais Ele acrescenta. Mais você dá, mais Ele acrescenta. Mais você dá, mais Ele acrescenta. Essa pessoa receberá de volta todo o bem que fez aos outros. A generosidade é uma qualidade que desenvolvemos através do dar. Quem divide o que recebeu com o seu próximo, seja conhecimento,
recursos, até seu tempo. Cria crédito com Deus. Ser generoso é aprender como servir ao próximo. Pensar e ajudar o próximo é o mesmo que pensar com a mente de Cristo. E agir como Ele agiu. O coração grato crê na abundância, por isso é generoso. Ele não crê na escassez. Ele dá porque ele sabe que no celeiro de Deus não tem crise. Aleluia. Você entende isso? Não? Mas por que eu estou passando por crise? Porque você precisa aprender alguma coisa. Com muito amorzinho. Por que eu passo por crise? Porque eu preciso aprender algumas coisinhas com esse nosso bondoso Deus. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu cresci, me tornei um homem, um Superman na fé. Para que você se tornou um Superman na fé? Para suportar os fracos, os necessitados, aqueles que precisam de um abraço, aqueles que precisam da tua paciência, aqueles que precisam da tua compaixão, aqueles que precisam do teu amor, aqueles que precisam do pão que você tem na tua casa. É para isso que Cristo nos ensina o amor, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós recebemos de graça. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. É bom para edificar? Eu estou aqui disposto para poder ajudar os meus irmãos. Amém? A gente conseguiu. E agora a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, e o último ponto fala assim: a gratidão nos leva a celebrar o sacrifício de Cristo até que Ele volte. Por que eu estou aqui nessa manhã? Por que eu vim para cá? O que te trouxe aqui nesse lugar? Nesse lugar físico? Eu preciso entender que a igreja tem um propósito. Eu faço parte desse propósito. E por isso eu me junto com os meus irmãos, que é o corpo de Cristo. E nesse corpo, nós estamos aqui para celebrar a vida de Cristo, a vida desse lugar. Isso aqui não é um negócio religioso, onde se junta um monte de gente para fazer não sei o que, nem sabe o que fazer. Isso aqui tem vida de Cristo aqui nesse lugar, porque você carrega dentro de você a vida de Cristo. Aqui é cura, aqui é restauração, aqui é salvação, aqui a vida de Deus está nesse lugar. E por isso nós adoramos aquele que é digno de adoração. E a igreja de Coríntios começou bem, se reunindo com esses princípios no coração. Mas a igreja foi crescendo, foi ficando rica, e não sei o que, e as pessoas se perderam na celebração. É difícil se perder na celebração. Aí, ao invés de vir aqui adorar aquele que está sentado no trono, eu venho aqui ver o que é que vai acontecer. Se o louvor vai fluir, se a palavra é boa, quem veio, com que roupa veio, por que não veio. Ah, se não veio, eu vou ligar no outro dia. Aí eu me torno um agente do FBI da igreja. Eu passo a fiscalizar a vida de todos. Que coisa mais triste ser igreja dessa maneira. Davi fala assim: eu me alegrei. Alguém me convidou para ir para a casa de Deus. Alguém me convidou para celebrar a vida de Deus. O meu coração está alegre. O meu coração está feliz. O meu coração está satisfeito. Porque eu vou estar. Na minha casa eu estou na presença de Deus. No meu dia a dia eu estou na presença de Deus. Aqui neste lugar não deve ser diferente. Eu estou diante de Deus. Diante da presença de Deus. E por isso eu celebro. Porque nessa celebração tem vida. E por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Porque existe
uma promessa de Deus através da ceia. Ele entregou o corpo dele, ele entregou o sangue dele para nos resgatar. Aleluia. E esse corpo, ele tem um significado. O sangue é o sangue de uma nova aliança. Nós estamos debaixo de um novo pacto. Não é mais um derramamento de sangue de animais. Não é mais debaixo desse pacto. Nós estamos debaixo de um pacto, que é o pacto que Jesus derramou seu próprio sangue. É uma nova aliança. Esse anel, eu comprei ele há muitos anos. E minha esposa fala, ela já falou várias vezes, vamos comprar um anel de ouro bonito. Eu quero colocar. Eu não quero um anel de ouro. Porque essa aliança, para mim tem um significado muito grande. Fala assim, He died for me. I live for Him. E que Deus me dê graça. Amém. Para que eu possa honrar essa aliança até o final da minha vida. E eu espero que um dia alguém possa usar essa aliança no coração, fazer essa aliança no coração também. Porque esse é o meu Jesus. Ele me salvou. Ele me resgatou. Ele me deu vida. Ele me deu sonhos. Ele me deu propósito. E me deu uma vida eterna. Isso a religião não pode fazer por você. Essa é a diferença. Você está diante de Deus. Quantas vezes lá no teu carro você está dirigindo e a presença de Deus te abraça? O Espírito Santo ministra no teu coração e fala coisas que só Ele conhece. Semana passada eu estava orando especificamente por uma situação. Fui específico na minha oração. Deu 30 segundos, entrou uma mensagem no WhatsApp. E eu costumo ver logo a mensagem para poder não esquecer. Eu acabo esquecendo. Aí eu fui checar a mensagem. E essa pessoa, eu conheço ele, mas eu não tenho um relacionamento próximo com ele. Ele falou, meu irmão, estava aqui orando e Deus pediu para orar por você. Segura aí. Papapá, 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 papapá. Eu falei, rapaz, esse cara só... Não é possível um negócio desse. É a graça de Deus, é o amor de Deus que ouve a tua oração e te responde no tempo próprio. Ele é Deus presente. Ele não é um Deus que está pendurado em um lugar. E também não é um Deus que você vai ter que ir até um lugar para encontrá-lo. Ele está Aleluia. Isso faz toda a diferença. Amém. Divida esse Deus que está dentro de você. Ele não diminui, Ele multiplica. Fica tranquilo. Tem muito Jesus para dar. Oh, glória. E por isso o apóstolo Paulo, enquanto 1 Coríntios, verso 11, 23, fala assim, porque eu recebi do Senhor Jesus o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou quantos pães? Um. Me chamou a atenção isso. Várias vezes eu já li esse texto. Várias vezes eu já li esse texto. Mas hoje pela manhã, lendo esse texto, me chamou a atenção que foi um pão é suficiente. Ele pegou esse pão e partiu. Pedro, um pedaço do pão, João, até para aquele que depois iria trair. Toma uma oportunidade, Judas. Talvez seja a tua última oportunidade. Mas eu estou dando um pedaço do pão para você também. Ele pegou um pão e partiu. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória do mesmo modo. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele virá. Por isso aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Que cada um examine a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. A vida está na comunhão, não é em se apartar. Eu faço uma autoanálise, eu vejo o que está acontecendo comigo, eu me arrependo daquilo que eu preciso me arrepender, e depois disso eu participo do pão e do cálice, porque é isso que traz vida na minha vida. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. A gente está com os elementos aí para poder distribuir? Então, por favor, receba esses dois elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus, para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor juntos. Isso, menino obediente. Kalidinaya, Krishnaya, por favor, vem pra cá. O Lanha está de aniversário. Falaram que ele é o velhinho do barco. Da lancha. Da lancha. Vai da lancha. E ontem o Carlinho estava andando de Ferrari. Olha só que coisa cheia. Ele falou, reclamou porque a Ferrari está dando nas costas. Glória a Deus. Vamos esperar os irmãos poderem receber os dois elementos. Todos possam receber. No momento que você recebeu, por favor, dá um sinal positivo aí. A gente tem um microfone para os Lanhas, por favor. Thank you. Oi. Tem um trick para poder abrir esse negócio aqui. Eu sempre caio na resenha. Nunca dou uma no. Tire só o selo de cima para você não poder, para não abrir todo o cálice e aí ter um acidente. Pegue esse pãozinho, que é uma representação que a gente faz pelo corpo de Cristo. A Cris vai estar ministrando o que significa isso, para que depois o Carlinhos possa fazer o mesmo através do cálice. Amém? Depois da ministração da Cris, ela vai nos orientar o que fazer. Amém, queridos. Nós louvamos ao Senhor, né? Porque, como o pastor falou, né? Jesus tomou um pão. E esse pão que ele tomou é ele próprio, né? Naquele momento ali, ele estava tomando ele próprio e se entregando por nós, né? E a palavra diz que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sozinha não sou o corpo. Eu sozinha sou um membro do corpo. Eu posso ser o pé do corpo de Cristo, posso ser o joelho, posso ser o olho, né? Mas quando nós todos estamos juntos, quando nós estamos reunidos, nós formamos o Cristo. Aleluia. Então ele se faz presente quando nós estamos juntos, né? Então a palavra diz que ali ele tomou um pão. Ele tomou de si mesmo, ele estava simbolizando ali para os discípulos, né, a entrega dele. Ele estaria entregando a si próprio e cada um daqueles depois, como ele disse, né, façam isso em memória de mim. Quando cada um deles juntos estivessem reunidos, ele se faria presente, vivo no meio deles. E o Senhor está aqui nesse dia, amém? Porque nós estamos reunidos, o corpo de Cristo está reunido. E porque estamos juntos, como ele disse, né? Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Então, nós estamos aqui nessa manhã juntos, fazendo tudo isso que nós estamos fazendo na presença dele. Jesus está aqui, vivo.
E onde Ele está, nós temos tudo que nós precisamos. Então, que o seu coração se abra nessa manhã para receber aquilo que você precisa receber do Cristo vivo, porque Ele está aqui. Seja o que for que você veio buscar nessa manhã, um renovo, uma cura, um toque, uma resposta, seja o que for que você veio buscar nessa manhã, que o seu coração esteja aberto nessa hora para receber dele, porque Ele está aqui, vivo. Amém? E uma coisa que o Senhor coloca no meu coração agora, né? Todas as vezes que Jesus chegava e encontrava os seus amigos, né? A primeira coisa que Ele dizia era: paz seja com vocês. Então, que o seu coração receba nessa manhã. O Senhor está aqui nessa manhã dizendo: paz seja com vocês. Amém? Que o seu coração receba a paz que está na presença do Cristo vivo. Amém? Em nome de Jesus, comamos todos nós desse símbolo do corpo de Cristo e celebremos a presença dele em nosso meio. Amém? Obrigado, Jesus. Nosso coração é grato nessa manhã, Senhor, por ter se entregado por nós, por ter tomado sobre si o castigo que nós merecíamos. Obrigado por ter passado aqueles momentos, aquelas horas longe do Pai, para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Pai. Muito obrigado por ter tomado sobre o Senhor a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Obrigado por nos ressuscitar juntamente com Cristo. Obrigado por nos dar nova vida. Obrigado por nos fazer participantes da tua mesa. Obrigado pelo relacionamento que nós podemos ter uns com os outros, um relacionamento de amor, um relacionamento de sinceridade, um relacionamento onde nós podemos andar sem máscaras, porque somos membros uns dos outros. Muito obrigado, Senhor. Isso é sobrenatural, isso só é possível, meu Deus, para aquele que recebeu a graça, que foi tocado pela graça, que recebeu fé do Senhor para crer nas verdades das Escrituras. Muito obrigado por transformar as nossas vidas, por tocar o nosso entendimento e nos fazer participantes das tuas verdades, das verdades do teu reino, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor, por ter entregado o teu corpo em favor de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra diz que da mesma forma Ele tomou o cálice, que era o seu sangue derramado por muitos, por todos, por nós. E nós sabemos que muitas das enfermidades necessitam uma transfusão de sangue. Ali Jesus fez a transfusão do sangue dele, que foi vertido na cruz pelas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui graças a esse sangue que foi derramado por cada um de nós. Um dia eu estava perdido, morto de meus pecados e delitos, e esse sangue do Senhor me encontrou, como encontrou vocês. E hoje nós estamos aqui, uma grande família de muitos filhos, um só corpo, um só espírito, comemorando as maravilhas de Deus na nossa vida, comemorando esse mês de ação de graças. Que não seja somente esse mês de novembro, mas que nós possamos ter uma vida de ação de graça ao Senhor. Porque quando nós agradamos o coração do Pai, aí sim nós conseguimos agradar uns aos outros. Então Jesus ali naquele momento, Ele fala para os seus discípulos: tomem desse cálice, porque é o meu sangue, e façam isso todas as vezes que vocês se encontrarem, todas as vezes que nós estamos ligados, todas as vezes que nós sentamos para estar em comunhão com o irmão, ou fazer um lanche, o que for, nós estamos ali ceando. A ceia não é só esse momento aqui. Quando saímos daqui, que fomos almoçar com o irmão, até com a nossa família, ou com a nossa esposa, ou com nossos filhos, é uma ceia, porque Jesus está presente. Amém? Então, como Jesus falou, tomemos do seu sangue, do cálice. Amém?
Senhor Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Quando o Extra, Pai, se preparou para fazer aquela viagem para Jerusalém, ele fala que não pediu segurança ao rei, não pediu soldados, não pediu homens fortes, não pediu arqueiros, não pediu lanceiros, não pediu guerreiros, porque ele falou para o rei que a boa mão do Senhor era com ele, e era com aquela nação, era com aquele povo, e o Senhor os guardou, atravessando aqueles países, aqueles desertos, e o Senhor os sustentou de todas as formas. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui a Sua boa mão tem sido sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos irmãos. Nós somos gratos, Paizinho. Nós não temos mais nada a pedir, porque o Senhor já nos deu tudo. E a Sua palavra diz que o Senhor nos deu Seu Filho, e com Ele junto todas as coisas, Paizinho. O que nós sentiremos falta. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar comemorando esse dia junto com meus irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em louvor e adoração a Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos faz refletir de onde nós estávamos e agora onde nós estamos. A palavra do Senhor continua ali em Extras, e diz quando ele subiu ali no palanque e começou a ler a palavra do Senhor, os homens ali mais maduros, Senhor, os anciões, começaram a chorar e não sabiam, Senhor, se era... que tipo de choro era naquele lugar, porque a palavra do Senhor estava sendo lida depois de muitos anos. Obrigado, Paizinho, e que essa palavra que nós lemos, Senhor, seja guardada no nosso coração, e que daqui a alguns anos, meu Deus, ao lembrarmos dela, nós venhamos, meu Pai, nos aquebrantar os Seus pés. No nome de Jesus, Senhor, eu sou muito grato. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por mais que o Senhor fará. Obrigado pela Sua presença nesse lugar. Obrigado, Paizinho. Muito, muito obrigado. Obrigado pelas curas que o Senhor já derramou aqui nesse lugar. O Senhor derramou cura da alma. O Senhor derramou cura das emoções. O Senhor derramou cura física nesse lugar, nesta manhã. Podemos sentir o Seu amor nos cobrindo. Podemos sentir a boa mão do Senhor sobre nós e nossa casa. Obrigado, Pai. É no Seu santo nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.